Mateus 7,12, no 3 vamos ler juntos, hein? 1, 2, 3. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Por aí sentar, irmãos. Esse é um texto maravilhoso. A gente vai estar meditando especificamente nele hoje, somente um versículo, porque esse versículo tem uma profundidade muito grande. E esse versículo, gente, é considerado como a regra de ouro para a nossa vivência do dia a dia, como um cristão, como um servo de Deus. Esse versículo, ele é uma regra de ouro, é uma chave preciosa para que a gente possa cumprir os mandamentos que estão descritos na Bíblia Sagrada. E como nós temos visto, gente, o Sermão do Monte é um conjunto de ensinos que a gente precisa analisar ele sempre nesse contexto todo do texto do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele se complementa. Cada passagem vai abrindo uma porta para uma outra. Cada passagem vai nos preparando para um outro ensino que vai vir mais à frente. De alguma forma, esse texto aqui, ele vai trazer para a gente essa chave. Por isso ele é considerado uma regra de ouro. Por quê? Porque é um ensinamento precioso. É uma chave para a gente conseguir entender os mandamentos, entender o espírito da lei, como a gente tem falado já durante muito tempo, entender qual a essência do ensino de Jesus no Sermão do Monte. É um texto bem simples, se a gente for pensar. É um ensinamento simples. É o seguinte, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, de alguma forma, Jesus está dizendo o seguinte: o que você quer que as pessoas façam por você, faça também você por elas. Então, quem quer entender e cumprir esse mandamento, levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Então, já pega que essa é uma regra de ouro, preciosa. É uma coisa que você precisa guardar no seu coração, porque é uma regra preciosa para você entender os mandamentos. Amém, gente? Quem quer guardar essa regra de ouro no seu coração, levante a mão e diga glória a Deus. Então, pega ela aí agora, e guarda no coração. Deixa ninguém roubar de você esse ensinamento. Amém? Então vamos lá. O versículo começa com uma palavra, com um termo que é o portanto. Vamos ler o que está no slide, por favor, no 3. 1, 2, 3. O termo portanto indica que essa declaração está conectada com o ensino que foi dado anteriormente. Semana passada, nós falamos sobre a insistência na oração. Lembra-se disso? Falamos sobre a oração que é feita insistentemente, entendendo que Deus é o nosso Pai Celestial, entendendo que o nosso relacionamento com Deus na oração é o relacionamento de um filho para com um pai. Nós entendemos também anteriormente, no mesmo contexto do capítulo 7 de Mateus, sobre a importância de nós não agirmos como julgadores, não sermos pessoas propensas a condenar as outras pessoas, mas também aprendemos que, como pessoas que têm a sua capacidade de analisar,
e de avaliar, nós vamos avaliar as situações, nós vamos então julgar as situações, as circunstâncias e até o comportamento das pessoas no sentido de analisar, não no de condená-la, e com isso a gente vai pautar o nosso relacionamento com as pessoas. Lembra-se disso, gente? Então esse contexto que a gente acabou de ler hoje está inserido nisso tudo. Para a gente interpretar esse texto, a gente vai pensar que nós somos filhos de um Deus que é o nosso Pai Celestial, que nos ama, que quer o melhor para nós, que fez por nós algo que nós não éramos merecedores, derramando sobre nós a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Nós também vamos olhar para o fato de que nós temos a capacidade de analisar, temos a capacidade de julgar, mas devemos fazer isso com misericórdia e graça. Ficou claro isso, gente? Então a gente precisa entender o contexto, porque esse versículo, embora ele pareça estar isolado, vamos dizer assim, parece que Jesus mudou de assunto, mas o termo portanto indica que ele está complementando o assunto, indica que ele está trazendo uma ideia que tem relação com aquilo que ele já trouxe anteriormente. Isso é importante a gente analisar, tá bom? É importante também a gente pensar, né, no que algumas pessoas que avaliaram esse texto, os irmãos sabem que a gente tem estudado bastante até o que alguns escritores, algumas pessoas falaram sobre esse texto, e até para trazer essa relação, não somente com o capítulo 7 de Mateus, mas também com todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está onde mesmo, gente? O Sermão do Monte no livro de Mateus, está onde mesmo? Capítulos 5, 6 e 7. Então esse ensino ele está interligado. A gente tem percebido que para a gente compreender o ensino de cada semana, a gente precisa sempre voltar lá atrás e entender aquilo que nós aprendemos lá no começo. E aí o Carson, ele faz isso porque ele diz, né, que os versículos do capítulo 5, do 17 ao 20, né, de Mateus, eles delimitam um corpo principal do Sermão do Monte, indicando como o reino de Deus cumpre a lei e os profetas. Lê esse slide para mim, por favor. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Segundo D.A. Carson, os versículos 5, 17 a 20 e 7, 12 de Mateus delimitam o corpo principal do Sermão do Monte, indicando como o reino de Deus cumpre a lei e os profetas. A gente já falou sobre isso lá atrás, no capítulo 5, sobre a essência da lei, sobre o espírito da lei, que os fariseus eram censurados por Jesus exatamente porque eles não cumpriam a lei na sua essência, eles cumpriam os mandamentos mais duros lá, com a vontade de aparecer, com o desejo de condenar as outras pessoas, e não necessariamente com o objetivo de servir a Deus, e nem necessariamente por amar a Deus. Então, quando o Carson diz que esse é o corpo do Sermão do Monte, ele está dizendo que essa é a estrutura principal para a gente compreender o Sermão do Monte. Ele está dizendo que essa é a linha principal na qual a gente precisa se basear para interpretar o Sermão do Monte. Vamos ver o que está escrito lá então em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20? Vamos voltar lá? Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quando a gente falou sobre esse tema aqui, lá atrás, a gente entendeu que o que Jesus quis dizer quando disse aqui, porque eu vos digo
que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus se vangloriavam, batiam palmas para si mesmos, só que, na verdade, eles não cumpriam esses mandamentos da maneira correta. Tanto que, no decorrer do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, não matarás, por exemplo. Aí os fariseus se vangloriavam porque não matavam. Só que eles não pensavam na intenção do seu coração, muitas vezes, de fazer mal ao seu próximo, ou até de desprezar o seu próximo. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, se qualquer pessoa, sem motivo, se irá contra o seu irmão, já cometeu o homicídio. Então Jesus está trazendo a real interpretação da lei. Por isso, muitas vezes ele dizia o quê? Eu, porém, vos digo. Porque ele trazia a interpretação de que Deus olha, não somente se você fez uma coisa ou não, ele está olhando a motivação do seu coração para fazer ou não fazer aquilo. Eu digo às vezes, a pessoa pode não roubar, ela vai bater no peito e falar: eu não sou ladrão, mas às vezes ela só não rouba porque tem medo de ser presa. Mas a essência do mandamento é você não roubar o seu próximo. Por quê? Porque você ama o seu próximo, porque você não quer lesar o seu próximo, porque você não quer fazer mal ao seu próximo. Então, se você só não rouba porque tem medo de ser pego, tem medo de ser preso, você não está cumprindo o mandamento. Você está cumprindo o mandamento quando você não rouba alguém porque você ama, porque você não quer lesar aquela pessoa. Está dando para entender isso, gente? Então, quando ele diz que a justiça do cristão, do cidadão do reino de Deus, tem que exceder a dos escribas e fariseus, ele não está dizendo que você tem que cumprir mais mandamentos. Ele está dizendo que você tem que cumprir os mandamentos da maneira correta, com a motivação correta, com essa essência do mandamento trazida por Jesus. Amém, gente? Oi, Paulo. Sim, interessante. Aquele que entende o real sentido dos mandamentos, não encara eles simplesmente como regras que você tem que cumprir obrigatoriamente. Entende que aquelas regras vão trazer para você a ideia dos reais princípios que regem o reino de Deus. E aí você passa a viver não baseado numa simples regra, mas sim no princípio que aquela regra traz em si, na essência, no ensino que aquela regra traz em si. Amém, gente? Vamos seguir então. Vamos lá. Vamos ler esse slide no 3. 1, 2, 3. Essa regra de ouro é a chave para o cumprimento do mandamento que nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Jesus traz um mandamento que é amar o próximo como a nós mesmos. Então esse versículo 12 do capítulo 7 de Mateus está trazendo para a gente uma forma, uma chave para a gente cumprir esse mandamento. Qual é essa chave? Fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Agir com os outros da forma como nós gostaríamos que os outros agissem conosco, ok? Vamos lá, Mateus 5, 44 a 48, abra lá. Olha eu, porém, vos digo aí, né? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Padrão do Sermão do Monte, lá em cima. Então, esse texto de hoje que estamos focando, de Mateus 7,12, que nos diz para fazermos pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós, ele é uma chave para a gente entender e para a gente cumprir esse mandamento
tão lindo que o Senhor. Versículo 45 diz que nós, para que sejais filhos do Pai. Está vendo como que tem uma ligação com aquilo que a gente falou semana passada sobre a oração, que a oração, como Jesus falou ali sobre a insistência da oração do filho para com o Pai. Então, se o filho quer agradar o Pai, né, ele vai então se aproximar da vontade desse Pai, ok? Então, isso aqui também é uma forma de nós nos aproximarmos da vontade de Deus para nossas vidas, como um pai que deseja o melhor pelos seus filhos. Amém, gente? Percebe que está interligado o assunto? Percebe que uma porta vai se abrindo após a outra dentro do ensino de Jesus, para que nós sejamos trabalhados pelo Espírito Santo e nos tornemos então os verdadeiros filhos que agradam ao Pai, ou os cidadãos do reino de Deus. Então, quem quer ser um filho que agrada o Pai aí? Levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Mateus 22, vamos lá. Mateus 22, 34 ao 40. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Repara que Jesus finaliza esse trecho aqui da mesma forma como ele finaliza o versículo 12, quando ele diz que esta é a lei e os profetas. Quando ele diz que esta é a lei e os profetas, ele está dizendo que essa é a referência principal, mais importante que você precisa ter para compreender, para interpretar e para viver a lei e os profetas. Aqui o ensino da lei e dos profetas. Amém, gente? Vamos lá então. Vamos ler esse slide, por favor, do Martin Lloyd Jones, do estudo dele sobre o Sermão do Monte. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Que notável e extraordinária declaração é essa? Como é lógico, ela não passa de um resumo dos mandamentos que nosso Senhor sumariou algures, por meio destas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que o Martin Lloyd Jones está dizendo é o seguinte, que é maravilhoso perceber, que é extraordinário entender que Jesus pegou aqueles mandamentos e os resumiu em uma ideia. A ideia de que se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo tudo aquilo da maneira correta. Porque ali tem uma palavra interessante, né? Como o Senhor sumariou algures. Algures é em outro lugar, ou em outra parte. Então, o que ele está dizendo é que o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso em outra parte do ensinamento, né? Então, você vê que Jesus, ele reforça isso algumas vezes. Por que ele reforça? Por que ele repete? Porque é algo importante para nós compreendermos, ok? Vamos seguir então. Vamos ler também o que o Sinclair Ferguson falou sobre isso no 3, vamos lá. 1, 2, 3. A declaração de Jesus é, contudo, também simples. Aqui ele nos dá um resumo da lei e dos profetas. Jesus não quer dizer que porque conhecemos esse texto, podemos ignorar os demais. Pelo contrário, ele diz que esse conselho nos dá, em poucas palavras, o princípio exposto e ilustrado de 1001 maneiras no restante das Escrituras. A lei e os profetas sendo representantes de todo o Velho Testamento. Então, quando Jesus fala que esta é a lei e os profetas, ele está se referindo ao ensino que vinha do Antigo Testamento. E aí, então, ele está trazendo para nós o princípio, o real, o valor que está dentro desses ensinamentos, né? A essência desses ensinamentos. E se nós entendermos a essência desses ensinamentos, como que funciona essa engrenagem, vamos dizer assim,
que Jesus requer para que nós cumpramos o mandamento, a gente vai conseguir cumprir a lei e os profetas. Então, quem quer viver isso na sua vida, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos lá, no 3, lê esse slide, por favor. 1, 2, 3. Mais uma vez, o Senhor Jesus revela que a essência dos mandamentos é o amor. No 3 de novo. 1, 2, 3. Mais uma vez, o Senhor Jesus revela que a essência dos mandamentos é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vamos então pegar alguns textos ali, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que vão trazer para a gente essa essência, tá bom? Miqueias 6:8, abre lá. Rapaz, tem Miqueias aí? Tem não? Miqueias 6:8. Para facilitar, Miqueias é antes de Naum. Ó, esse aqui, ó, depois de Jonas. Eu tenho dificuldade às vezes de saber a ordem dos livros da Bíblia, né? Eu sempre falo que eu me lembro da música da Cristina Mel, né? Então, a música que fala o nome dos livros direitinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Só assim, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A gente fez uma vez uma EBF, a gente fez uma peça com essa música e tal. Oi? Vamos ler juntos, todo mundo. Miqueias 6:8. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? É uma pergunta. Então, assim, está trazendo, Miqueias traz para a gente essa ideia, que o que o Senhor pede de nós é que a gente pratique a justiça dessa forma como temos falado, a justiça tendo em vista o amor, a misericórdia, né? Amar a beneficência, a bondade, o fazer bem e andar humildemente com o seu Deus. Vamos lá, Oséias 6:6. Oséias 6:6. Oséias está mais para... Voltando. Oséias já é mais perto ali dos profetas mais conhecidos, né? Achou já? Forte. Oséias 6:6. Vamos lá. Oséias capítulo 6, versículo 6. Acharam? Podemos ler? 1, 2, 3. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus está trazendo para o povo ali é que muitas vezes eles ficavam focados na ideia de estarem realizando ali os sacrifícios, cumprindo as ordenanças, mas na verdade, o que Deus queria deles era que, além disso, eles exercessem a misericórdia, o amor ao seu próximo. Então, uma coisa não anula a outra, mas é necessário priorizar a questão do amor e da misericórdia. Outro versículo é Marcos 12:33. Vamos lá. Marcos 12:33. Acharam? Marcos 12:33. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Romanos 13:10. Jesus está trazendo para nós um ensinamento
que muitas vezes você pode dizer assim, eu sou uma pessoa que eu jejuo, que eu tenho uma vida religiosa, eu sou um frequentador assíduo de cultos, eu sou uma pessoa muito praticante de determinadas práticas espirituais. E aí, muitas vezes, essa pessoa foca somente nessa área, mas no seu comportamento com as outras pessoas, ela é uma pessoa que não cumpre os mandamentos, não exercita o amor ao próximo, né? Uma vez até eu brinquei com os irmãos, fui dar um conselho para uns irmãos, e até eles não entenderam muito bem, não gostaram muito do que eu falei para eles, mas eles estavam, uma equipe subindo o monte, e eles subiam o monte, e aí eles desciam do monte. Na convivência aqui, no dia seguinte que eles tinham ido para o monte, eles arrumavam uma série de problemas com todo mundo, não estavam ali tendo um bom comportamento com os demais irmãos, e batiam no peito o tempo todo que eles eram os espirituais, porque estavam subindo o monte, e estavam fazendo uma campanha de monte, mas quando desciam do monte, parecia que descia acompanhado, não pelo anjo, não pelo Espírito de Deus na sua vida, mas acompanhado dos demônios para assolar a vida das outras pessoas. Eu fui conversar com eles, falando que era preciso que eles pensassem se eles estavam agindo corretamente, até que ponto esse propósito de monte para eles estava sendo válido, por conta do comportamento que eles estavam tendo, brigas, discussões, contenda por causa da Bíblia, né? Contenda porque estava, né? Contenda por causa da oração, contenda, uma série de situações assim, e aí eles não gostaram muito do que eu falei, e aí começaram a retrucar também, e aí entenderam que eu era o inimigo que estava tentando travar o ministério deles e a obra na vida deles. Tamanha era a mente complicada que eles estavam naquele momento, mas por que isso? Por falta de entendimento nessa área que a gente está estudando aqui agora. Eu, uma certa vez, conversei com uma pessoa, e essa pessoa até é de ministério, não da nossa igreja, tá? E a gente conversando sobre aquela parábola, que eu sempre falo nesse contexto, que é a parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu, na oração dele, que era a oração dele para ele mesmo, porque ele só fica, Deus, eu te louvo, que eu não sou como os demais homens. Lembra dessa passagem? Nem menos como este publicano, eu jejuo 3 vezes na semana, oro 3 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo, ou seja, a oração dele está focada no cumprimento ali daquelas regrinhas, só que ele está desprezando o publicano que está do lado dele. Aí uma vez eu conversando com um irmão de ministério sobre isso, ele falou, rapaz, tu não vai acreditar que eu vou te falar. Eu orava, jejuava e lia a Bíblia, e tinha, por causa desse fariseu aí, por causa do que esse fariseu falou, ele estava se espelhando no fariseu. Exatamente por quê? Porque não estava compreendendo o contexto das passagens e o contexto daquela própria passagem. Então é preciso que a gente tenha eu estou dizendo que você não é para orar, que não é para jejuar, que não é para subir monte, que não é para ler a Bíblia. Não, eu estou falando que a gente tem que fazer isso tudo, mas não para cumprir uma regra ou uma obrigação, ou para mostrar para os outros que a gente está fazendo. Isso tudo é fruto do nosso amor por Deus, que vai se manifestar no nosso amor com o nosso próximo. Amém, gente? Está ficando claro? Diga amém. Amém. Romanos 13, abriram aí? Eu que não abri aqui. Romanos 13, 10. Sim. Aí a gente está chegando no que Jesus quis dizer quando ele diz: faça pelos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você, tá? É Romanos 13, 10. Acharam aí? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Caramba. Desculpa, gente, eu que fui ler o 12, 10 aqui. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo entendeu o que Jesus quis dizer e compartilhou isso com os irmãos ali de Roma.
Tiago 1, 27, vamos lá. Agora falando sobre a verdadeira maneira, né, de se cumprir os mandamentos, né? Tiago 1, 27. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago está dizendo, está mais uma vez reforçando a ideia de que você ser uma pessoa religiosa não está ligado simplesmente a você cumprir determinadas regras, ou a você ser uma pessoa que tem uma vida piedosa, né, de muitas tarefas, onde você está fazendo coisas sagradas, vamos dizer assim, mas que você precisa ter essa vida piedosa com Deus, e essa vida piedosa com Deus vai te levar, vai te impulsionar então a ter uma relação de amor, de apoio, de ajuda ao seu próximo. E a gente abre uma passagem então agora para uma coisa interessante referente ao mandamento. Vamos lá em Mateus 7,12, abre lá. Mateus 7,12. Abriram aí? Amém? É bom já deixar marcadinho, né, que a gente pode retornar. Então, vamos lá. Mateus 7,12. Eu vou ler aqui, você acompanha, tá bom? Eu vou ler, você acompanha. Portanto, tudo que vós não quereis que os homens vos façam, não fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vou ler de novo, tá? Portanto, tudo que vós não quereis que os homens vos façam, não fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Hã? Está errado? Eu li errado? Eu li errado? Sim, propositalmente, para despertar, porque é algo importante, ó. É importante ressaltar o caráter positivo e não negativo da regra de ouro. É importante ressaltar que essa regra de ouro, ela tem um caráter positivo e não negativo. Geralmente a gente interpreta essa passagem pensando assim: não faça pelos outros aquilo que você não gostaria de fazer por você. Como se você ficasse passivo, sem agir em favor do seu próximo, você tivesse certo. Mas o que Jesus está dizendo ali não é que você não tem que fazer mal ao seu próximo, isso é lógico. Ele está dizendo que você precisa fazer o bem. Ele está dizendo que você e eu, espontaneamente, que nós precisamos ter a vontade, o desejo de abençoar o próximo como gostaríamos de ser abençoados, de fazer bem ao próximo como gostaríamos de receber o bem. Então não é somente uma coisa passiva, de você só não fazer. Ah, se eu não fizer nada pelo próximo, eu estou bem, que eu não estou fazendo mal a ele. Não, você está se negando a fazer o bem. Se negando a fazer o bem, você não está cumprindo a regra de ouro, porque a regra de ouro ela é positiva, não é negativa. Ela não é, portanto, tudo que vós não quereis que os homens vos façam. Ela é tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Deu para entender o caráter positivo da lei? Vamos lá. No positivo, vamos entender aqui. Lê esse slide aí para mim, por favor, do Martin Lloyd Jones. Vamos lá. 1, 2, 3. Em outras palavras, precisamos estar interessados pela pessoa do próximo. Precisamos amá-lo. Precisamos querer ajudá-lo. Precisamos estar interessados sinceramente pela sua felicidade. O objetivo da lei era conduzir-nos a essa atitude certa. Vamos ler de novo? Para guardar no coração? No 3. 1, 2, 3. Em outras palavras, precisamos estar interessados pela pessoa do próximo. Precisamos amá-lo. Precisamos querer ajudá-lo. Precisamos estar interessados sinceramente pela sua felicidade. O objetivo da lei era conduzir-nos a esta atitude
certa. Quem crê que isso é o certo? Levante a mão e diga glória a Deus. Aí o C.S. Lewis, ele falou isso, que a gente vai ler aqui agora, sobre essa ideia de a gente saber que é o certo. Então vamos lá, vamos ler aí o que o C.S. Lewis escreveu, no 3, vamos lá. 1, 2, 3. A regra de ouro do Novo Testamento. Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você, é o resumo do que todas as pessoas, no fundo, sempre souberam ser o certo. Independente de você ter um conhecimento bíblico, teológico, independente da gente estar aqui já há alguns minutos falando sobre esse tema, sempre nós tivemos no coração, no nosso interior, no nosso profundo, a ideia de que esse é o certo a se fazer. Então, por que temos tanta dificuldade em seguir essa regra? Se a gente sabe que é o certo, por que a gente tem dificuldade em seguir essa regra? Olha a resposta aí, ó. Nós somos pessoas, o pecado, né, trouxe consequências na nossa natureza humana que nos trazem essa dificuldade de cumprir mandamentos como esse que a gente está tratando, embora seja tão simples a frase que Jesus disse, a gente enquanto pessoa, a gente enquanto um ser humano, falho, concebido no pecado, nós temos, às vezes, dificuldade em fazer o certo, principalmente em nossa relação com as outras pessoas, por causa do nosso ego, por causa do nosso egocentrismo, pelo nosso individualismo, pela nossa dificuldade, então, em olhar o próximo como olhamos a nós mesmos. Nós gostamos de ser compreendidos, mas temos dificuldade em compreender. Nós gostamos de ser perdoados, entendemos que fomos perdoados por Deus, mas temos dificuldade em compartilhar isso com a outra pessoa, porque não nos esvaziamos de nós mesmos, como diz lá o que é o pobre em espírito. Nós continuamos cheios de nós mesmos, priorizando, colocando em primeiro lugar aquilo que é benefício nosso. Ah, mas isso é direito meu. Ah, mas se o outro receber esse benefício e eu não receber esse benefício, eu estou sendo prejudicado. Tudo com equilíbrio. É preciso ser pensado se o nosso coração não está muito engodado e nós estamos igual aquela bolinha ali, cheios do nosso ego, que vai nos prejudicar então a cumprir essa regra de ouro que Jesus nos trouxe. O Martin Lloyd Jones escreveu o seguinte, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. A questão inteira pode ser sumariada mediante uma única palavra, o ego. Nosso Senhor exprimiu o ponto ao dizer que deveríamos amar a nossos semelhantes como a nós mesmos. Porém, é exatamente isso que não fazemos e nem queremos fazer, visto que amamos a nós mesmos tão intensamente de uma maneira errada. Então, o errado não é você ter um amor próprio ou um amor por si mesmo, até porque Jesus usa esse conceito para a gente entender o quão a gente deve ser amável com os outros. O problema é que nossa natureza pecaminosa, o fato do homem ter caído no pecado, essa essência do pecado, muitas vezes, que nós temos dificuldade de vencer, faz com que nós exageremos na intensidade e nessa maneira como nós amamos a nós mesmos, trazendo para a gente um conceito errado de justiça.
e nos tornando pessoas vingativas, fazendo com que nós sejamos pessoas desagradáveis, tudo isso protegendo, nos autoprotegendo para querer reivindicar os nossos direitos, mas muitas vezes, em nome do amor ao próximo, nós vamos ceder, nós vamos renunciar, nós vamos abdicar, nós vamos então ter a ideia de que os outros, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia não está incentivando você a ter pena de si, a Bíblia não está incentivando você a se auto-prejudicar e flagelar pelo bem do outro, mas ela está ensinando a você encontrar esse equilíbrio entre o seu amor próprio e a maneira como você quer o bem do seu próximo. Por isso é difícil a gente encontrar isso. Por quê? Porque encontrar esse equilíbrio é muito difícil para nós, enquanto pessoas que têm a consequência do pecado sobre as suas vidas. Então, a gente precisa, como a gente tem dito sempre, buscar essa ajuda em alguém, buscar esse apoio em alguém e agir da maneira correta para cumprir a regra de ouro. Quem quer cumprir a regra de ouro, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos ler esse slide aí também, no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Assim sendo, o fato que o homem não vive em harmonia e nem observa a regra áurea, deve-se ao fato que ele é egocêntrico. Isso, por sua vez, leva-o a sentimentos de autossatisfação, autoproteção e autointeresse. O próprio eu ocupa o primeiro plano o tempo todo, porque o homem quer tudo para si. Então, a principal dificuldade que enfrentamos para cumprir esse mandamento não é a outra pessoa, somos nós mesmos. E aí, a gente vai encontrar uma passagem na Bíblia que vai expressar isso para a gente de alguma forma. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago 4, do 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3. Acharam, gente? Amém? Então vamos ler no 3. 1, 2, 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago está falando aqui, de onde que vem então as iras e pelejas entre vós? Vem dessa ideia de que nós sempre precisamos satisfazer a nós mesmos e não olhamos com empatia ao nosso próximo. Ele está dizendo que a raiz do problema, das contendas, dissensões, da falta de amor, da falta de misericórdia, da falta de compreensão, a raiz disso está exatamente nesse egocentrismo, está exatamente nessa ideia. E isso invade até as nossas orações. Ele diz, podis não recebeis, porque pedis mal. Porque a sua oração, até a sua oração, é para você mesmo, não é para Deus. A sua vida religiosa é para você mesmo, não é para Deus. Na sua convivência com os seus irmãos, você sempre prioriza você mesmo e nunca os outros. Você não está tendo equilíbrio, por quê? Porque você está com o seu coração cheio do ego, do egocentrismo, que faz com que você veja as coisas sempre sob a perspectiva de que você tem que prevalecer, de que você tem que ser satisfeito. E na nossa relação humana e na nossa relação com Deus, nem sempre aquilo que nós queremos vai acontecer da forma como nós queremos. Também não. A gente precisa então encontrar esse equilíbrio. Então Tiago, ele traz para a gente a raiz do problema. E qual é então a melhor forma de você resolver um problema? Resolvendo ele na sua raiz. Agora, eu e você, temos capacidade de resolver esse problema sozinhos? Não.
E aí vem o grande segredo. Qual é a chave, então, para cumprirmos a regra de ouro? Já entendemos qual é o problema. Por que eu não cumpro? Por causa do meu eu. Porque eu não quero baixar a cabeça. Porque eu não quero reconhecer o meu erro. Porque eu quero prevalecer na discussão, né? Porque eu quero que a minha vontade seja feita. Eu não consigo compreender o outro porque eu sou uma pessoa individualista. E eu tenho essa dificuldade. Então, qual é a chave para cumprir a regra de ouro? A dificuldade a gente já encontrou. Qual é a chave? C.S. Lewis disse isso aí, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Eu poderia ficar repetindo a frase: faça aos outros o que gostaria que fizessem com você até cansar, mas só poderei aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo se aprender a amar a Deus. E só poderei amar a Deus se aprender a obedecer-lhe. Por isso que a gente repete a beça, né? A gente repete. E C.S. Lewis falou: eu poderia ficar repetindo essa frase até cansar, mas se eu não amar a Deus em primeiro lugar, eu não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo. Então onde está o segredo? Buscar isso em Deus. Mais uma vez, por que esse versículo vem logo depois da passagem que fala sobre a oração de um filho para com o pai? O que eu vou buscar insistentemente em oração? Vou buscar insistentemente em oração. A gente aprendeu semana passada. Vou buscar insistentemente em oração a minha casa. Vou buscar insistentemente em oração o meu emprego. Vou buscar insistentemente em oração o meu milagre. É isso só? Não. Vou buscar insistentemente em oração, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça no meu coração. A justiça dele no meu coração é que vai fazer com que eu cumpra esse mandamento e essa regra de ouro. Então, qual é o segredo? Busque primeiro insistentemente em Deus. Ame em primeiro lugar a Deus. E as outras coisas Ele vai fazer na sua vida, inclusive trabalhar no seu ego aí. Trabalhar no meu ego. Quem quer que Deus trabalhe aí, te purifique, te santifique, mude a sua vida, faça de você uma pessoa melhor? Levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Levanta a mão bem alta e diga glória a Deus. Então, como vamos resolver a situação que a irmã colocou aqui? Buscando isso em Deus em primeiro lugar. Sem olhar para o outro em primeiro lugar, mas olhando para Deus em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos ver o que o Martin Lloyd Jones escreveu também aí. Dá para ler, gente? Acho que dá. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Qual é o maior de todos os mandamentos? É este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. E o segundo, que se assemelha em importância, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Devemos anotar a sequência. Para aí, fala para o irmão do lado aí. Devemos anotar a sequência. Fala assim: a ordem dos fatores altera o resultado. Não devemos começar a pensar no próximo, e sim em Deus. Qual o segredo? Qual a chave? Começar pensando em Deus. Começar amando a Deus. E a consequência disso? Você vai amar o seu próximo. Deu para pegar essa chave aí? Essa chave de ouro? Pega essa chave de ouro, para você cumprir a regra de ouro, né? Vamos ler também o que o Ferguson escreveu sobre isso. Porque quando você olha para Deus, e você olha para a sua relação com Deus, e você ama a Deus e conhece a Deus, você vai reconhecer os feitos de Deus para a sua vida, você vai ter uma ideia da essência do amor de Deus, e aí você vai então replicar isso na sua vida cotidiana. Então, só tendo essa ideia, só tendo esse conceito correto sobre Deus, é que eu vou conseguir colocar isso em prática da maneira correta com o meu semelhante. Se eu não conhecer a Deus e não amar a Deus, eu não vou ter condições
de amar ao meu próximo como a mim mesmo, segundo os princípios bíblicos do amor de Deus por nós. Então vamos lá, vamos ler o que o Ferguson escreveu aí no 3. 1, 2, 3. O que à primeira vista soa ser uma declaração isolada, sem conexão com a que precede, está na verdade intimamente ligada. Somente aquele que se vê como um pedinte diante do Senhor, não tendo nada a oferecer, mas descobriu que é herdeiro da graça de Deus, será suficientemente liberto do egocentrismo a ponto de colocar os outros em primeiro lugar e tratá-los da forma como gostaria de ser tratado. Amém? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava fazendo esses estudos, né, tal, e aí eu peguei o telefone, um momento ali, peguei meu telefone, fui olhar a rede social, algo que nem é para fazer. Mas aí eu me deparei com um vídeo, gente. Um vídeo que tinha tudo a ver com, que no final do vídeo, o pastor falando lá, falou exatamente sobre isso que a gente está falando. Não sei se vocês conhecem o pastor Tiago Brunet. Conhece o Tiago Brunet? Ele é um conferencista, ele é palestrante e tal, escritor. Ele estava contando uma experiência dele, que ele estava no aeroporto com a esposa dele, e ele foi lá comprar um cafezinho na saguão do aeroporto lá. Quem já foi ao aeroporto, já foi comprar café no aeroporto, sabe que é baratinho, né? Café lá é baratinho. Aí a xícarazinha assim, ele falou que a xícarazinha assim de café era R$14. Aí ele comprou duas, gastou R$30 em 2 xícaras de café. Aí ele falou que quando foi comprar, ainda brincou com a atendente. Falou, rapaz, dá para parcelar não, isso daí? Né? Zoou lá. E aí a atendente foi extremamente áspera com ele. Pegou lá, recebeu e demorou a servir ele. E ele falou que passaram vários minutos e a mulher não ia lá servir. E ele, você pode vir aqui? Daqui a pouco, quando ela veio com café, veio com as 2 xícarazinhas de café de R$30, ela jogou a bandeja assim, pá! E ele falando e ela não dando ideia. Aí ele falou que a esposa dele, que é até uma pessoa calma, na hora ficou, não, vamos chamar a gerência, isso não pode acontecer, tal, né? Aí ele, não, calma aí, esse comportamento dela não está normal, ela deve estar com algum, a gente não sabe qual é o problema que ela está passando na vida dela, para ela estar agindo assim, sei lá como é que foi o dia dela, sei lá o que aconteceu na vida dela, porque o que ela está fazendo não é normal, vamos ver vamos falar com ela de outra forma. Mas falou que quando ele foi, antes de ir embora, ele foi lá nela, onde ela estava no balcão, e falou, olha, muito obrigado por você ter me servido, porque talvez você esteja passando por algum problema na sua vida, talvez tenha acontecido alguma coisa que te chateou, mas ainda assim, você está aqui trabalhando e você foi me servir. Falou que quando ele falou isso, a menina começou a chorar. Começou a chorar. Aquela menina que jogou a bandeja, que tratou ele mal, que demorou 20 minutos para levar um cafezinho para ele, começou a chorar. E aí ele falou uma frase, nesse vídeo, que eu guardei. E eu escrevi ela, e eu trouxe para vocês aqui hoje. Lê para mim, por favor, no 3. 1, 2, 3. Jesus ensinou que nós não devemos tratar as pessoas da forma como elas nos tratam, mas da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Dentro disso que aconteceu na vida dele, ele trouxe essa frase. Porque se ele tratasse ela da forma como ela estava tratando ele, com aquele senso de justiça equivocado, o que ele ia fazer? Ele poderia reclamar com a gerência. Se ele reclamar com a gerência, o que aconteceu com aquela menina ali? Poderia ser mandado embora, ia piorar a situação dela. Ele poderia ter feito um barraco lá, não? Me serve direito que eu estou pagando, não é? Não era assim que ele poderia fazer? Só que aí ele pegou e pensou nessa passagem de Jesus. Ele teve empatia pela situação daquela pessoa. E aí ele pensou, se eu tratar ela da forma como ela está me tratando, que mal eu posso causar a ela? Será que ela não está me tratando assim, porque ela está passando por um problema? Será que eu também, algum dia também já não agi assim com alguém, porque estou passando por algum problema? Esse tipo de pensamento que a gente precisa ter.
É isso que a gente precisa aprender. Está aí uma forma da gente cumprir esse mandamento. Mas para isso eu preciso o quê? Estar esvaziado do meu ego, do meu senso equivocado da justiça. Essa é a essência desse mandamento. Eu trouxe esse exemplo agora, porque você vê, né? Eu acredito que foi até Deus, né, cara, que fez eu pegar lá o telefone. Não siga essa regra, se você estiver estudando a Bíblia, não fica pegando o telefone para ver nada, não. Mas foi uma coisa que aconteceu. E acabou que, cara, foi exatamente assim, o vídeo que entrou e veio esse ensinamento através desse vídeo, essa frase aí, né? Que muitas vezes a gente tem a tendência de tratar o outro da forma como nós estamos sendo tratados. Não, é aquele espírito vingativo, aquela coisa de, não, me tratou desse jeito, eu vou tratar assim também, tal, o que não é correto. Amém, gente? O que não faz parte da regra de ouro. A regra de ouro é, faça pelos outros, haja com os outros da mesma forma como você gostaria que fizessem com você. Amém? Eu sempre converso isso com os monitores e com a nossa parte aqui da igreja, com a nossa liderança, com o ministério, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre encargo ministerial, que a gente não pode ser egocêntrico para exercer as nossas funções, levar as coisas pelo lado pessoal, criar inimizades com as pessoas por conta do nosso ego. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio e ter essa humildade diante de Deus. E a gente consegue isso como? Através da nossa capacidade, gente? Não, a gente só consegue isso em Deus. E a gente finaliza então com essa palavra do John Stott. Peço que você leia, por favor, no 3. 1, 2, 3. A regra áurea transformará nossas ações. Se nos colocássemos de forma sensível no lugar da outra pessoa e desejássemos para ela o que desejamos para nós mesmos, nunca seríamos mesquinhos, mas sempre compreensivos. Nunca seríamos cruéis, mas sempre amáveis. Amém, gente? Bate palma para Jesus, que Deus abençoe.